A tabela periódica, ela possui uma organização através do quê? Do diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling, ele consegue explicar qualquer posição do elemento, como também o seu período e o seu grupo, e também características de ser metais ou ametais. Como, por exemplo, o ferro. Esse elemento ele se posiciona no grupo 8 da tabela periódica, sendo um metal de transição, né? Onde o seu subnível energético sempre vai ser o D6. Beleza, desse grupo. Então, por exemplo, como que eu vou saber os grupos da tabela periódica? Eu sempre vou utilizar o subnível energético na distribuição eletrônica. Como que eu vou saber o período de um elemento na tabela periódica? Sempre eu vou usar a camada, ou a última camada, da distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o elemento ferro de número atômico 26, a sua distribuição eletrônica, ele mostrou que o seu subnível mais energético é o 3D6, ou seja, D6. Por isso que ele vai se posicionar no grupo 8, porque todos os elementos do grupo 8 terminam com subnível energético D6. Já o seu período, eu vou olhar a última camada de distribuição eletrônica. Consequentemente, ou seja, o quarto período da tabela periódica corresponde à última camada, né, da distribuição eletrônica. Foi o que aconteceu aqui. Ó. O elemento ferro está no quarto período. Perfeito? Então, o mesmo exemplo você pode fazer para o cálcio. O cálcio tem um número atômico 20. Esse cálcio, quando você realiza a distribuição eletrônica, o seu subnível energético é o 4s2. Ou seja, o cálcio ele está posicionado na tabela periódica no bloco, ou na coluna, melhor dizendo, S2. Ou seja, o grupo 2 pertence ao cálcio. E esse cálcio, por que ele está no quarto período? Porque na distribuição eletrônica, a sua última camada é a quarta camada. Ou seja, corresponde também ao quarto período, que é a mesma história do ferro. Perfeito? Só que ele está no grupo 2 da tabela periódica, correspondendo ao metal alcalino terroso. Perfeito? Tranquilo? Então, essa é a ideia de tabela periódica correspondendo à distribuição eletrônica. Tranquilo?